Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. Hoje a gente vai seguir nosso épico projeto de estabelecer um método de análise de discurso lacaniano a partir da leitura do seminário 16 e 17. E no subcapítulo de hoje, 6.2, Lógica na Psicanálise, a gente vai seguir debatendo o que o Lacan quer dizer com o uso da lógica na psicanálise, com essa interdisciplinaridade que o Lacan cria. Vamos começar retomando um pouco do que a gente já viu sobre lógica nesse seminário na psicanálise. O primeiro ponto que o Lacan trouxe sobre lógica na psicanálise nesse seminário é que esse método de análise de discurso dele, ele tem essa perspectiva lógica, ou seja, ele tenta pegar o todo de um discurso ou o conteúdo de um discurso e ele tenta reduzir esse todo a uma escrita que reduz o todo a significantes mínimos e articulações entre esses significantes, um jogo entre esses significantes, né? Daí os 4 discursos do Lacan serem redução de discursos a 4 posições, 4 significantes e relações entre esses 4 termos, né? Então, lógica em Lacan quer dizer também isso, né? Uma redução do todo a letras em relação e também uma saída de um conteúdo específico para a abertura que o número permite, né? Quando se trabalha com números, um número ele traz a possibilidade de você não precisar de um conteúdo fixo, mas que aquelas variáveis podem ser substituídas por qualquer conteúdo. Isso também se vê nessa defesa lógica do Lacan, né? Um segundo ponto que a gente viu ao longo desse seminário já sobre lógica no discurso do Lacan é como Lacan vai, a partir das teorias dos conjuntos de Cantor e dos paradoxos de Russell, isso também vai reaparecer no seminário 21 com o diálogo do Lacan com o Frege, também inspirado na teoria dos conjuntos, como Lacan vai pegar a teoria dos conjuntos para pensar no problema da incompletude do grande outro, da impossibilidade de completude do grande outro no seu ensino, né? E como disso ele vai extrair consequências, né? Que são os mais importantes. E nesse movimento, a gente fez até uma tentativa de apresentação da lógica que o Lacan faz ali no seminário, em outros vídeos aqui no canal. É como se o Lacan dissesse que o significante tem semelhanças, tem isomorfismos com o conceito de conjunto. E que o grande outro ele também tem isomorfismo na teoria com o conceito de conjunto dos conjuntos. Então Lacan, a partir dessas relações entre significante com conjunto e a linguagem, todo da linguagem como conjunto de conjuntos, como que ele faz um exercício lógico para replicar as consequências da demonstração do paradoxo de Russell para o próprio campo da psicanálise, trazendo que o sistema da linguagem ele nunca faz um todo, ele é sempre infinito. Nisso ele está sempre se refazendo, nisso que o Lacan chama de uma metonímia, né? Então ele não é dado, ele não é fixo, e ele também apresenta uma incompletude. Então, o Lacan ele pega os paradoxos de Russell e usa isso a partir de uma demonstração lógica através desse paralelismo, né? Entre significante conjunto, entre linguagem e conjunto dos conjuntos. A gente tem um vídeo aqui no canal em um dos capítulos aí onde o Lacan trouxe essa problemática. A gente também viu aqui já nesse capítulo, no Lógica na Psicanálise, no vídeo anterior, como Lacan usa o tema da lógica para defender uma leitura formal na clínica. A clínica é um texto, o texto do discurso que se produz na clínica, e o Lacan defende uma leitura formalista desse texto. Uma leitura formalista que ele exemplifica pela metáfora, pela metonímia, por ler através de um encadeamento lógico, através de um encadeamento significante. A gente trouxe exemplos disso no vídeo passado.
E o Lacan coloca essa leitura formalista da clínica em oposição a uma leitura pela via do conteúdo, pela via do imaginário, pela via de uma visão de mundo. Então é como se o Lacan dissesse que o Freud acaba traindo o próprio método de apontar a psicanálise como um discurso que não produz visão de mundo. O Lacan acaba entendendo que o Freud não leva a cabo esse projeto, e no lugar do próprio Freud, me parece que o projeto do Lacan, nessa leitura formal do discurso, ele tenta levar às últimas consequências a psicanálise não produz visão de mundo. E a leitura formalista que o Lacan defende no subcapítulo anterior vai exatamente nesse sentido. E agora a gente chega nesse 6.2, onde o Lacan vai dar continuidade a essa discussão, especialmente pela interlocução com Gödel. Uma interlocução bastante mais confusa do que aquela que ele tinha feito com o Russell, porque no Russell tinha esses isomorfismos que ele trazia para justificar essa apropriação, e tinha também o próprio Lacan fazendo um desenvolvimento, né, de uma prática lógica, como ele chama, né, colocando na relação de S1 com S2 a relação de um significante com todos os outros da rede de significantes, e fazendo um desenvolvimento que replica aquele desenvolvimento que o Russell faz a ponto de produzir o paradoxo de Russell na própria psicanálise. Com Gödel, a gente não vai ver exatamente isso nesse capítulo. O Lacan, todas as vezes que ele cita Gödel que eu conheço, ele é bastante evasivo, que ao invés de produzir uma demonstração lógica de Gödel e porquê da possibilidade dessa importação de Gödel à psicanálise nas suas conclusões, ele só fala, quem quiser aprender Gödel, vai lá. E não é à toa, porque Gödel é difícil para burro. E a gente postou aqui na área comunidade um videozinho de um matemático tentando explicar Gödel, mas sem gastar muito tempo e muitas horas em leituras de livros e debates com matemáticos, realmente o negócio se torna muito difícil, né, de ser explicado. Então, tem matemáticos que, inclusive, culpam Lacan nessa importação do conceito do Gödel, das conclusões do Gödel, como um certo charlatanismo por não apresentar justificativas tão sólidas, por que essa importação seria justa. Mas, de todo modo, talvez isso possa ser relativizado pelo fato de que essa importação do Gödel é só mais uma entre outras justificativas que o Lacan vai construindo nos seus diálogos ao longo de todo o seu ensino, para pensar esse conceito que é incompletude, ou inconsistência, ou impossibilidade de completude do grande outro, né? Nisso a gente vai vendo desde o diálogo do Lacan com Koyev, depois diálogo com Lacan com Santo Agostinho, depois diálogo com Lacan através da queda de ontologia do cosmos com Poiré, depois a gente vai ver isso sendo atravessado pela discussão com a matemática de Frege, de Russell, de Gödel. Então, Lacan ele vai ao longo de todo o ensino dele sustentando esse ponto, mas pegando mais ferramentas para sustentar o ponto da incompletude do grande outro, trazendo exemplos clínicos também, justificativas clínicas. Então, apesar do Lacan fazer essa importação do Gödel, essa importação do Gödel ser assim, um substrato importante para o discurso dele, ela passa longe de ser a única, ela se junta todo um compêndio do que o Lacan já fazia ao longo de todo o ensino dele, né? Uma pequena pausa aqui, depois que a gente já fez esse apanhado sobre lógica na psicanálise. Quem puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente aí também, para te ajudar a divulgar o canal e não me deixar falando com as paredes. Vamos propriamente para o texto. No texto do Lacan, eu faço aquilo mesmo que o Lacan pede para que o leitor faça com o texto dele mesmo. Aplique o método de leitura que o próprio Lacan está nos fornecendo nele mesmo. Ou seja, a gente lê o texto, mas depois a gente faz o esforço de encontrar encadeamento significante do Lacan e tenta expor aqui. E ver o que se produz a partir desse encadeamento significante, né? Então, Lacan ele começa falando nesse subcapítulo sobre o formalismo no discurso da matemática. E o formalismo no discurso da matemática chegaria, assim, ao ápice de conseguir funcionar sem sujeito. Ou seja, sem erro subjetivo algum. O discurso da matemática ele se sustenta por si só e ele tem uma consistência interna tal que
ele elimina opiniões, ele elimina achismos, ele elimina erros subjetivos, se o encadeamento do discurso é logicamente consistente, ele é verdadeiro e nele se diz que um axioma é verdadeiro ou não é verdadeiro, não tem meio termo. Então Lacan chama o discurso da matemática de um discurso mais formal possível, conseguindo chegar a esse nível de poder funcionar sem um sujeito, ele está sustentado no mundo das ideias, de tal forma a produzir um discurso que não tem espaço para subjetividade, para erro subjetivo, para opiniões, para achismos, para a mistura do observador no próprio discurso, no próprio objeto. É um discurso mais lógico, mais formal possível. Um discurso que se sustenta sozinho, sem o matemático, né? Ele também vai dizer. Ou seja, o Lacan ele está ao longo todo o ensino dele pensando, né, como as ideias não precisam de um autor muito definido para se pensar. É como se uma época tivesse pensando as ideias por si só. E daí a ideia de grande outro do Lacan, né? As ideias se pensando no mundo, inclusive a gente que se supõe agente do pensamento, sendo muito mais pensado pelas ideias que estão sendo pensadas no mundo do que agentes dos nossos próprios pensamentos. Lacan, então, no ensino dele, ele retira muito da ideia de autoralidade de um pensamento e coloca muito mais a subjetividade como pensada pelos pensamentos que estão se pensando ao redor dela numa época, digamos assim, né? Então, o sujeito é efeito de discursos ao invés de agente de discursos para o Lacan, né? E para o Lacan, essa ideia de um discurso que pode se pensar sozinho, independente de um agente definido. Por exemplo, o racismo ele consegue se pensar sozinho enquanto o discurso está funcionando no mundo, sem que ele precise de um agente específico que sustente esse discurso, tendo vários, múltiplos, infinitos e nenhum ao mesmo tempo, um agente específico. E o Lacan vai dizer que a matemática ele é o ápice disso, de um discurso que não precisa de um agente específico sustentando esse pensamento. O discurso da matemática ele se desenvolveu e está desenvolvido ao longo da história. Assim. Ele funciona. É um discurso que funciona sem que a gente tenha que emitir grandes opiniões para isso. O segundo ponto que o Lacan vai trazer ali, só um segundinho, é que a matemática ela é sobretudo uma linguagem lógica. Então o Lacan ele rompe com essa divisão entre matemática e linguagem e ele vai dizer que a matemática é uma linguagem. E exatamente o desenvolvimento da matemática, ela é o desenvolvimento, a construção de uma linguagem. É uma construção de uma linguagem que ela é perfeitamente lógica. E com perfeitamente lógico, Lacan também ali retomando algo parecido com o funcionar sem sujeito, essa linguagem lógica, que é tipo a mais formal das linguagens possíveis, ela se propõe como uma linguagem sem equívoco, sem espaço para ambivalências, ambiguidades, dubiedades. O que para o Lacan é o oposto de todas as outras linguagens. A linguagem funciona com espaços para equívocos, com espaços para duplos sentidos, pela multiplicação de sentidos possíveis, exceto na matemática. A matemática consegue formar uma linguagem sem espaço para equívocos. Só um segundinho. Então, a matemática funciona como uma linguagem que não deixa espaço para equívocos, em oposição a todas as outras linguagens. E é por não deixar espaço para equívocos que também a linguagem da matemática ela funciona sem sujeito, sem erro subjetivo, de uma forma irrefutável, como a gente via no ponto 1. Né? É uma linguagem, digamos assim, perfeita no sentido formal da coisa. 2 mais 2 é igual a 4. Isso ou é verdadeiro ou é refutável completamente.
E o Lacan vai dizer também que a matemática funciona como pura escrita. Como pura escrita, talvez a gente possa pensar que é uma linguagem que não tem espaço para as ambiguidades da fala, e também como pura escrita, talvez a gente possa pensar que é uma linguagem que funciona toda no nível do enunciado, sem espaço para a multiplicidade de sentidos que as questões de enunciação podem trazer a uma linguagem. Voltando, pura escrita, e nesse ponto 2 também o Lacan vai concluir que a matemática é o discurso mais formal e mais consistente possível. É o grande discurso em termos de formalismo. E isso vai ter muito a ver com a sequência da argumentação do Lacan. Não há discurso mais formal que o discurso da matemática, não há discurso mais consistente do que o da matemática, exatamente para ser sem equívoco, poder funcionar sem sujeito, sem espaço para erro subjetivo, funcionar de uma forma irrefutável e funcionar como pura escrita sem precisar de um nível de ambiguidade na enunciação. Então, a matemática é o discurso consistente, com O maiúsculo, assim, o grande discurso da consistência. Então, depois dessa apresentação de como Lacan vê a matemática, ele passa para o comentário sobre os teoremas de Gödel. Ele traz que os teoremas de Gödel vai produzir na matemática, e curiosamente, um formalista na matemática, aquele que busca o máximo da lógica no funcionamento da matemática e que a consistência da matemática fosse completa, ou mais completa possível. Gödel, que é um formalista, ele mesmo acaba caindo nas inconsistências do discurso da matemática nos seus teoremas. E os teoremas de Gödel vai trazer que a matemática, enquanto uma linguagem, ela tem como marca uma incompletude de sua consistência, é impossível que ela seja perfeitamente completa e consistente ao mesmo tempo. E Gödel, no segundo teorema ali que o Lacan cita no texto, vai trazer que é impossível que a matemática consiga internamente justificar a sua consistência de uma forma integral. Então, ela tem uma impossibilidade de consistência interna, ela tem uma incompletude e uma impossibilidade dessa consistência em absoluto. Né? O Lacan vai pegar essas ideias de incompletude e inconsistência do sistema da linguagem matemática apresentado pelo teorema de Gödel e vai dizer algo como se Gödel tivesse, se o Gödel prova que no discurso mais consistente de todos, ainda assim há incompletude e há inconsistência, algo que me parece que o Lacan justifica algo como, portanto, é impossível que haja uma linguagem que seja toda consistente e completa. Tenha a sua consistência interna e forma absoluta e seja completa. E o Lacan vai usar disso, no fim das contas, essa volta do Lacan pelo formalismo matemático e por Gödel é como uma justificativa, um tanto a posteriori, né? Porque na produção do Lacan, do grafo do desejo lá de 60, me parece que ele não tem ainda essa referência da dialética, da matemática, do teorema de Gödel. Me parece que o Lacan está pegando o teorema de Gödel como uma justificativa que ele acabou encontrando nas filosofias e na matemática, assim, 10 anos depois da produção do grafo do desejo, para dar consistência argumentativa ao seu conceito de incompletude do grande outro, né? Significante de abarrado. E não à toa a gente vai ver na sequência desse capítulo mesmo o Lacan atacando o grafo do desejo e no subcapítulo 6.3 é exatamente do Lacan falando sobre esse ponto da incompletude do grande outro representado no grafo do desejo por significante de outro barrado. Então, essa volta por Gödel parece ser mais uma das ferramentas argumentativas do Lacan de dar sentido ao seu conceito de incompletude do grande outro. Lacan ainda, na sequência do texto,
associa essa incompletude do grande outro ao próprio sujeito, à própria presença do sujeito, que é uma marca infinita do ensino do Lacan, desde ali do primeiro seminário. Lacan vai colocar o sujeito no campo da falta, né? Só um segundinho, tosse tá brava hoje. E nessa articulação que o Lacan faz entre a incompletude ou inconsistência do grande outro como locus do sujeito, né? A gente pode pensar tanto que o sujeito implica que haja sempre uma certa incoerência no mundo da linguagem, haja sempre espaço para duplos sentidos, para erros subjetivos, para outras interpretações. Então, é como se o Lacan dissesse que a subjetividade é como um erro na Matrix, faz com que os sentidos do mundo possam ser sempre diversos e nunca perfeitamente consistentes. Outra forma de pensar essa associação entre incompletude do grande e outro como lugar da presença do sujeito é pensar sujeito na psicanálise como tema, porque sujeito em francês abre essa possibilidade de interpretação também, que o Lacan não está falando da subjetividade do sujeito, mas do tema da psicanálise. E nesse sentido também a gente poderia pensar que o Lacan está falando sobre incompletude como o tema da psicanálise, exatamente porque a psicanálise é um discurso sobre a impossibilidade de uma coerência completa de um único discurso como um todo. A psicanálise ela é o campo de atravessamentos de discursos conflitantes, por excelência. Esse que é o seu objeto de pesquisa, como sentidos nunca se fazem unos, daí a ideia de inconsciente, estão sempre em contradição, em conflito, inclusive daquilo que nós somos e pensamos. O ponto 5, Lacan volta para o grafo do desejo, exatamente para usar o que ele aprende com Gödel como uma ferramenta conceitual que embasaria o seu significante de outro barrado. Era um conceito que já estava ali no Lacan, né? E me parece que ele faz esse movimento exatamente por dizer que nem mesmo o mais consistente dos discursos, a matemática consegue se fazer plenamente consistente. É isso. Fim do vídeo por tosse. Um abraço.